Irmãos, nesta noite, eu quero olhar com você o texto de Daniel, capítulo 6. E eu convido você que está em casa a acompanhar conosco, a de fato separar este tempo para ouvir a exposição da palavra do Senhor, que você possa aí concentrar a sua atenção para que Deus possa também falar ao seu coração. Daniel, capítulo de número 6. E nós não iremos ler este capítulo todo neste primeiro momento, mas nós iremos ler à medida em que nós vamos expondo os pontos aqui desta mensagem. E eu quero chamar a sua atenção inicialmente para algumas informações históricas, para que nós possamos entender este livro, e a partir deste entendimento deste livro, nós possamos entender melhor o capítulo 6, que será a nossa exposição. O profeta Daniel, ele viveu em um período onde nós chamamos do exílio. O povo de Deus, que tinha ganhado a terra prometida, lá no Antigo Testamento ainda, devido aos seus pecados, devido a eles terem quebrado os pactos das alianças que Deus tinha estabelecido, Deus então traz uma dura punição sobre o povo dele. Deus faz com que as tribos do sul sejam dispersas para a região da Babilônia, depois que as tribos do norte já tinham sido atacadas, dizimadas, e tanto quanto que miscigenada pelos outros impérios ao seu derredor. Mas essas tribos do sul, remanescente fiel, foram levados para o exílio na Babilônia, que é um lugar difícil, um lugar de muita tristeza, onde o povo ficou sem o templo de Jerusalém, onde o povo ficou sem desfrutar das principais festas judaicas, onde o povo ficou, de fato, longe das coisas que remetia ao culto do Senhor, remetia às coisas, às promessas de Deus no Antigo Testamento. E Daniel foi um destes que, ainda jovem, foi levado cativo para lá. Ainda bem novo, Daniel foi levado para essa cidade da Babilônia. E lá Daniel cresce, se desenvolve, atua em diversas áreas. O livro de Daniel vai ensinar para nós o quanto o cristão vive em uma terra pagã e como ele pode ser fiel em uma cultura contra Deus. No Antigo Testamento era muito comum o que nós chamamos de teocracia. Então Israel era uma teocracia, um governo de Deus, e a nação então representava isso. Mas agora eles não estão mais vivendo dentro de uma teocracia. Agora eles estão vivendo num território extremamente pagão. E Daniel, então, é levado para a corte na Babilônia, porque é um indivíduo que vem de uma linhagem, de certa forma, importante em Israel, e é dado a ele muita cultura, e ele aprende muita coisa, aprende a língua dos caldeus, ele se torna versado, mas o tempo todo você vai ver no livro de Daniel esse limite entre você viver no meio do mundo sem se contaminar com o mundo. E o capítulo 6 de Daniel vem trazer para nós o último episódio histórico deste fato. Porque o livro de Daniel é dividido em dois grandes blocos. Do capítulo 1 até o capítulo 6 é chamado de uma parte histórica do livro. E a partir do capítulo 7 você tem as profecias que Daniel deu. Por isso que Daniel é chamado de profeta. Embora o capítulo 1 ao capítulo 6 você não tem profecia, você tem eventos históricos. Mas depois, a partir do capítulo 7, você encontra as profecias. Mas você não deve achar que essa divisão do livro, na parte histórica e na parte profética, como se fossem momentos diferentes. Não é isso. Só está reunido de acordo com o tema. Mas do capítulo 1 até o capítulo de número 6, é que acontecem muitas das profecias que Daniel tem acesso e transmite, que estão registradas a partir do capítulo 7. Então, por que eu estou fazendo essa informação? Porque aqui nós estamos agora no capítulo 6, não mais diante do jovem Daniel, mas de um idoso Daniel. Daniel já tem mais de 70 anos. Já tem próximo aos 70 anos que Daniel está vivendo na Babilônia. E Daniel já tem de idade mais de 70 anos. Não é mais o jovem inicial do capítulo 1. É alguém que tinha passado pelos diversos governantes lá na Babilônia. Desde Nabucodonosor, Beltesazar e agora Dario. E no meio desse contexto, como está a fidelidade de Daniel? Nós conhecemos muito bem o início do livro. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Mas será que essa decisão permaneceu no coração de Daniel? Será que Daniel manteve-se fiel ao Senhor, vivendo tanto tempo no meio dos incrédulos, no meio de uma cultura contra Deus? O capítulo 6 vem para revelar para nós que o Daniel da cova dos leões é ainda o Daniel temente ao Senhor. E é isso que eu quero olhar com você. A cova dos leões, aqui no capítulo de número 6. E vamos olhar a primeira lição, que está aí do versículo 1 ao versículo 9.
que nos ensina que as intrigas políticas e as perseguições contra o servo do Senhor. As intrigas políticas e as perseguições contra o servo do Senhor. Olha aí do verso 1 ao verso 9, diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer a petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Irmãos, as intrigas políticas e as perseguições contra o servo do Senhor. O capítulo 6 traz para nós o surgimento de um novo império. O Império Babilônico tinha caído no final do capítulo 5. Agora surge um novo império, o Império dos Medos e Persas, ainda no mesmo território. Dominou sobre a Babilônia. E quando dominou sobre a Babilônia, dominou também sobre aqueles que viviam cativos lá na Babilônia. Dominou também sobre o povo de Deus que estava exilado. E nessa chegada de um novo governo, Dario então estabelece uma forma de governar aquela região. E ele divide aquilo em 120 sátrapas, como se fossem 120 distritos, como se fossem 120 estados. E ele coloca pessoas para governar aquelas regiões. Mas ele coloca mais. Ele coloca 3, como se fossem 3 governadores, para que aqueles demais presidentes de sátrapas pudessem prestar contas. Percebe o que você está vendo aqui? É uma estrutura administrativa, uma estrutura de governo. E Dario tem um objetivo com isso. Se você olhar comigo o versículo de número 2, ele vai destacar um fato. Olha lá o finalzinho do versículo 2. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então essa estrutura de governo tem um objetivo: preservar o próprio reino dos medos e persas, preservar o próprio rei, não sofrer dano. Provavelmente tinha a ver com não fosse defraudado nos impostos. Então ele tinha gente fiscalizando tudo possível, o máximo possível, para que o rei não fosse atingido. E é no meio desse contexto que você vai encontrar um servo do Senhor ganhando ainda mais destaque. Daniel é um deles. E Daniel já não é mais um dos 120 sátrapas. Daniel é um dos 3 presidentes. Daniel é alguém que já está num alto posto naquele governo. E o rei vê em Daniel qualidades excelentes. E o rei está querendo colocar Daniel ainda em uma condição maior. E aí você percebe como que o povo de Deus, o servo do Senhor, precisa sim estar no mundo, precisa inteirar de todos os aspectos em que ele está inserido, precisa ser alguém que faz a diferença onde ele está, precisa ser alguém que serve onde ele está. Daniel está longe de Jerusalém, mas Daniel está servindo, e servindo de uma forma bela lá na Babilônia, ao ponto de alcançar este posto.
Mas é interessante que você percebe rapidamente que isso vai gerar um tanto quanto que de ciúme e intrigas. Às vezes nós pegamos os textos bíblicos e reduzimos essa história à história de criancinha. Irmãos, isso aqui é uma história de política. É no palácio, é nas intrigas governamentais, é gente querendo derrubar gente, é ministro querendo derrubar ministro, é gente doido por uma outra vaga. É isso que está acontecendo nesse bastidor. Mas Daniel é marcado por sua integridade. Pensa o quão difícil é ser íntegro vivendo em uma sociedade corrupta. A sociedade dos medos e persas era corrupta, mas Daniel era íntegro. O texto faz questão de destacar isso. O texto diz para nós no versículo 3, que Daniel se distinguiu dessas pessoas, porque nele havia um espírito excelente. Em Daniel havia um espírito que distinguia ele dos demais. Olha o versículo de número 4. Os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Então eles queriam achar alguma coisa que Daniel estivesse burlando as regras do reino, estivesse lesando o cofre público, estivesse dando um jeito de enriquecer, estivesse dando um jeito de levar vantagem. Mas olha a constatação, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Olha o nível de integridade que Daniel tem, vivendo no meio político. Daniel era alguém que não roubava e não deixava roubar. Daniel era alguém que se tornou um empecilho para aqueles 120 sátrapas, para aqueles prefeitos, para aqueles governadores, presidentes daquela região. Daniel se torna alguém que não está imbuído daquilo que era comum de se fazer, levar vantagem. Mas por que Daniel é assim? Por que Daniel tem esse padrão ético? Porque Daniel vive entre os medos e persas, vive entre os babilônicos, mas Daniel é um do povo de Deus, exilado, longe, distante da sua terra, mas não distante da integridade da sua identidade. Viver em um mundo tomado pela queda e pelo pecado, nos lança o desafio de nós sermos pessoas íntegras nos lugares que Deus nos coloca. E são lugares difíceis, são lugares complicados, são lugares que está acostumado a fazer sempre de forma errada. Mas nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E a nossa integridade precisa ser visto a todos. O nosso testemunho precisa ser visto. Percebe que a integridade de Daniel é notório para o rei, e Dario quer colocá-lo em um posto maior, de mais confiança, porque este ele pode confiar. E é também notório aqueles que estão ao derredor deles. Daniel, como alguém que servia na política, se fosse levantada uma tentativa de CPI contra Daniel, estava tranquilo, não tinha nada. Se fosse tentado achar uma conversa ilegal de Daniel, não encontraria nada. Se fosse tentar achar uma conta na Suíça, não encontraria nada. Daniel era alguém que estava passando de forma íntegra no lugar em que ele servia. Pensa você o quão difícil isso deve ter sido, o quanto de inimizade isso deve ter gerado. Você sabe, você que é íntegro na sua função, o quanto que disso causa dificuldade. Integridade incomoda aqueles que não são íntegros. Ética incomoda aqueles que não são éticos. Isso vai gerar, então, intrigas no meio político contra o próprio Daniel. Muitas vezes a gente tem uma noção de que se alguém for fiel ao Senhor, tudo vai bem na vida dele. Mas não é essa a perspectiva bíblica. Você encontra um José temente ao Senhor, que pelo fato dele ser fiel ao Senhor, ele é lançado numa prisão. E aqui você encontra Daniel, pelo fato de ser fiel à sua integridade, gera então ódio de todas as partes. E há de certa forma, um grupo de pessoas que se levanta contra Daniel, e eles vão tentar fazer um jeito de achar alguma coisa para que o rei pudesse punir Daniel. O que é que alguém que não goste de você pode fazer para punir você, para achar um erro em você? Tomara que seja a mesma coisa que os inimigos de Daniel acharam. Olha lá o versículo de número 5.
Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. É um testemunho eloquente da fidelidade de Daniel às leis dos medos e persas, à lei da Babilônia, ao governo de Dario. Diz: nunca encontraremos nada. Mas tem uma coisa, olha lá a continuidade. Se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel não é alguém que escondia a sua crença. Muitas vezes nós somos pessoas cristãs, mas no meio da alta sociedade nós queremos esconder a nossa crença. Às vezes nós somos cristãos, mas nós queremos esconder aquilo que nós pensamos, porque temos medo de ser ridicularizado. Daniel não. Daniel, todos eles sabiam que Daniel era alguém que adorava um Deus da nação de Israel. Daniel era alguém que obedecia a lei dos medos e persas, mas Daniel tinha uma outra lei que Daniel também obedecia. E eles disseram: tem um único jeito para a gente encontrar erro em Daniel, é colocar alguma coisa que faça com que Daniel tenha que escolher entre a lei do Deus dele ou a lei dos medos e persas. Percebe quanto que isso é importante que eu e você entendamos? Que se alguém quiser achar alguma coisa contra nós, a nos acusar, que seja pelo viés de que eles seguem uma lei de um Deus deles, que aí eles não abrem mão de jeito nenhum. Então vamos dar um jeito de fazer com que alguma coisa proíba eles de cumprirem a lei do Deus deles. E aí então eles serão maus cidadãos. Então eles serão párias da sociedade. Então sim, eles serão desobedientes às leis. E esse é o caminho que eles encontram para poder punir Daniel. Então eles vão fazer uma lei. Olha aí comigo o versículo de número 6. Eles vão chegar diante do rei, e como todo inimigo do povo de Deus, chega louvando, aquele que governa: ó rei, vive eternamente. No versículo de número 7, eles vão dizer que todos estão de acordo com o que eles vão sugerir, que é uma mentira. Eles não consultaram Daniel não está no meio, mas eles dizem: todos estão de acordo. E aí eles sugerem uma ideia para o rei. Olha lá o versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem, olha o que deve ter no decreto, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. A lei parece ser uma lei ampla. A lei não diz assim: seja punido aquele que adorar o Deus de Israel. Em outros momentos você encontra algumas coisas assim. Mas aqui não. Aqui é uma lei que iria pegar qualquer outros que adoravam outros deuses. É uma lei ampla nesse sentido, mas com um único objetivo: chegar em Daniel. É uma lei que tem um tempo determinado, 30 dias, rei. Não precisa ser para todo sempre, porque senão você vai criar uma confusão com os pagãos. E é uma lei idólatra. Porque é uma lei que diz: substitua o Deus deste povo durante 30 dias por você, Dario. Eles podem clamar, eles podem pedir, eles podem buscar a você, unicamente a você. Todas as súplicas devem ser dadas a você. E mesmo o rei Dario, que gostava de Daniel, mesmo o rei Dario, que era um homem um tanto quanto que preocupado com a integridade do reino dele, o rei Dario assina essa lei, porque é atrativo. Ele se vê na condição de ser aquele que vai receber devoção. E está feita a lei. O rei pega, assina essa lei. E a pergunta é: como Daniel vai reagir? Irmãos, eu quero aqui, neste primeiro ponto, das intrigas políticas e perseguições contra o servo do Senhor, lembrar você de uma frase de Stuart Olyott. Ele tem um livro chamado Ouse Ser Firme, baseado em Daniel. Ele diz assim: os ímpios procuram colocar os crentes
em situação onde tenham de escolher entre ser fiéis a Deus e perder tudo, ou ficar com tudo e perder o seu brilhante testemunho. 5 capítulos da história de Daniel iriam por água abaixo se Daniel cedesse a essa questão. 70 anos de integridade na Babilônia iriam por água abaixo se Daniel cedesse por causa de 30 dias apenas. Algumas coisas que você precisa lembrar disso aqui. Uma delas é que eu e você precisamos ser esse instrumento de ação onde Deus nos coloca. Eu fico encantado em ver Daniel na Babilônia. Ele podia viver chorando a vida toda, está longe da sua terra. Não, Daniel está lá, no meio de todas as coisas, tomando decisões, ajudando o máximo possível, mostrando o máximo possível que poderia fazer para tornar os medos, os persas, os babilônios um lugar melhor para viver. E nós devemos ter essa atitude também, de sermos pessoas ativas na sociedade, que coopere para o bem da sociedade. A igreja ao longo da história tem feito isso. Olhe para os 2000 anos da história da igreja. A igreja sempre foi uma voz, um braço estendido para abençoar, para cuidar, para suprir os necessitados, para cuidar de enfermos, para abrir diversas frentes de trabalho em tantas áreas importantes da sociedade. Nós não somos chamados a viver enclausulados, a viver fora daquilo que acontece na sociedade. E naturalmente que em meio a uma pandemia, a igreja é chamada sim de ser uma voz para ajudar, auxiliar, ser uma voz de conscientização. Tudo isso faz parte do amor ao próximo que a igreja é chamada a fazer também. Mas perceba uma coisa aqui também. Nenhum envolvimento social, político e cultural é capaz de transformar, redimir de fato a sociedade. Você tem o Daniel íntegro, que o que ele vai conseguir fazer em termos de transformação final dos medos e persas? Pouca coisa. Ele não conseguiu fazer com que os 120 sátrapas, com que os outros governadores, presidentes, que comandavam esses 120 sátrapas, fossem pessoas corretas. Só ele! Às vezes a gente tem a impressão que se nós dermos bom testemunho, sempre nós vamos alcançar o descrente. Nem sempre. Às vezes você é sim um bom testemunho no seu lugar, mas às vezes isso não vai despertar transformação. Às vezes transforma. Muitas pessoas são transformadas diante do impacto do nosso testemunho e a pregação que a gente prega o evangelho para eles. Mas muitas pessoas, diante da firmeza com que nós vivemos a nossa vida cristã, vai gerar oposição. Não pense você que o sal da terra e luz do mundo dissipa as trevas. Salga tudo. Restaura a carne morta. Não. Nisso o Dr. Heber Júnior, que tem um livro, aliás, no livro de Daniel, e muitas coisas que eu pesquisei neste livro, é muito interessante, é Amando a Deus no Mundo. Eu recomendo aqueles que, porventura, tiverem interesse de conhecer um livro sobre cosmovisão, baseado em Daniel. Ele tem uma frase que ele diz assim: não conseguimos redimir a cultura, apenas retardar o seu apodrecimento. Às vezes a gente tem a expectativa de que se nós colocarmos presidentes, deputados, senadores, nós vamos mudar o Brasil. Podemos melhorar algumas coisas, mas nós não iremos redimir o Brasil, como Daniel não redimiu os medos e os persas. Olha mais, Daniel não conseguiu alcançar o coração do rei, ao ponto do rei ver a integridade de Daniel em tornar o cara mais importante lá. Mas não conseguiu alcançar o coração de Dario, ao ponto de tirar a idolatria do coração de Dario. Dario continua querendo ocupar o lugar que deve ser de uma divindade. Dario ficou encantado com a ideia de receber devoção durante 30 dias. Mesmo com Daniel tendo sido o grande homem na corte. Isso é para que nós possamos interagir com a cultura, interagir com o mundo. Deus disse que não nos tirou do mundo, mas que nós possamos fazer isso, muito conscientes da nossa limitação, da limitação humana em um mundo quebrado pelo pecado. Redenção só virá no último dia. Redenção só virá com o Rei dos Reis. Não com projetos políticos, não com projetos culturais. Redenção virá com aquele que já começou a fazer. No dia que ele morre na cruz do Calvário, inaugura uma nova era.
E um reino invisível está crescendo, mesmo contra tudo e contra todos, para que no último dia o rei torna visível aquilo que era invisível no seu retorno e estabelece paz sobre a terra. Daniel está na Babilônia. Daniel está no Medos e Persas. Idolatria continua, corrupção continua, maldade continua. Mas Daniel não se acomoda. Ele faz o que precisa fazer, crendo no Deus que o colocou aí. Essa é a sua função no seu trabalho. Talvez você não vai mudar muito o seu trabalho. Talvez você não vai mudar muitas práticas culturais que o seu trabalho tem há tanto tempo. Mas talvez isso vai gerar inimizade a você lá. E você estaria disposto a enfrentar as oposições por causa da lealdade ao seu Deus? Como Daniel vai reagir a esse decreto que vem do rei? Daniel está perto de alcançar uma promoção. É só 30 dias. É só não orar. E pensa comigo. Existia uma forma de meio que dar um jeito de cumprir a lei de Deus e de certa forma tentar agradar? Talvez. Afinal de contas, quem diz que a oração precisa ser sempre verbal, articulada? A Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo, orar e sem cessar. A oração não precisa ser verbal, a oração pode ser silenciosa. A oração poderia ser do coração de Daniel. E a lei diz que ele não deveria orar. E ele diz, eu estou obedecendo a Deus, eu estou orando. E essa lei nunca poderia ser de fato fiscalizada no íntimo do coração. Daniel podia deixar para orar na hora que ele fosse dormir, deitadinho lá, de olho fechado, se ele quisesse. E não é muita cultura judeu isso, mas se ele quisesse, podia orar de olho fechado e as pessoas iam achar, está dormindo. Como Daniel vai reagir? Tem meios dele tentar agradar os dois, entre aspas. Versículo 10 vai trazer para nós a reação de Daniel. E essa é a minha segunda lição. A fidelidade a Deus, mais do que a própria vida. Verso 10 diz para nós, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Chama a atenção que Daniel, quando fica sabendo, o texto faz questão de dizer, quando soube que estava assinado, quando chega para ele a notícia dizendo, tem esta lei, Daniel, ele vai, sobe para o mesmo lugar, na casa dele que ele sempre orava, de janelas abertas, voltado para Jerusalém, e ele ora. Ele não ora mais do que ele orava, não é agora que ele passa a orar, não é porque ele está temendo que ele busca oração apenas, não, como ele costumava a fazer. Este é o detalhe aqui, é isso que é importante você entender. Daniel entendeu 2 coisas muito importantes que ele não poderia abrir mão. Quais foram essas 2 coisas que fez com que Daniel não orasse individualmente, privativamente, mas orasse publicamente? Daniel entendeu que ele precisava orar publicamente, por causa do testemunho da sua fé. Por que é que essa lei foi feita? Porque eles conheciam os hábitos de Daniel. Eles sabiam que 3 vezes ao dia Daniel orava com a janela aberta, voltado para Jerusalém.
E eles estão tentando exatamente ver se Daniel vai obedecer à lei do Deus dele ou se Daniel vai obedecer à lei de Dario. E se Daniel ora privativamente, Daniel está sendo alguém que não está testemunhando da sua fé. Percebe como que as coisas às vezes são mais complexas do que um simples sim ou não. Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus que quando nós orarmos, nós devemos orar em secreto, muitas vezes dentro do nosso quarto, que o nosso Pai que vem em secreto recompensa, que nós não devemos ser como os escribas e fariseus que gostam de orar em pé na rua. Mas aqui o ponto é outro. Aqui o ponto é, Daniel vai mudar quem ele é, ou Daniel será aquilo para o qual Deus o havia feito. Daniel será alguém que vai orar ou será alguém que será conhecido pela sua covardia? E Daniel então se volta para Jerusalém, com a janela aberta, e ora. Você acha que Daniel não sabia que seria visto? A gente não está dizendo de um cara qualquer. Esse é um dos importantes do palácio. Ele tem funcionários dentro de casa, ele tem gente que conhece a rotina dele. E aquelas pessoas todas estariam dizendo, e agora? Agora que eu quero ver! Quem é Daniel? Daniel é um judeu ou Daniel virou um medo e persa? Mas o tempo é só para 30 dias. Mas Daniel continua sendo um dos exilados, é assim que ele é chamado. Um dos exilados. A segunda razão pelo qual Daniel não poderia deixar de orar, porque Daniel intercedia pela libertação do povo de Israel. No início desse culto, nós lemos Daniel capítulo 9, na hora da confissão dos pecados. E não sei se você reparou, o texto começa dizendo que no primeiro ano do rei Dario, Daniel leu as profecias e Daniel conseguiu chegar aos cálculos que estava lá em Jeremias, de que em 70 anos Deus libertaria o povo do Egito, do exílio. E Daniel está lá calculando, dizendo, está chegando 70 anos. O idoso Daniel descobre, no primeiro ano desse mesmo governante Dario, que a libertação do Senhor virá. E ele intercedeu lá no capítulo 9, confessando o pecado, pedindo por libertação. E ele fazia 3 vezes ao dia oração, e nessas orações está esse pedido: Deus, liberta, nos tire dos medos e persas, nos faz voltar para a nossa terra. Deus, restaura o povo de Israel. Daniel não pode deixar de interceder pela libertação. Portas abertas voltadas para Jerusalém, para mostrar que ele não se esqueceu da sua terra, da sua origem. Ele quer a libertação de volta do seu povo para a sua própria terra. Isso é mais importante do que a promoção no governo medo e persa. Isso é mais importante do que agradar o grande rei Dario. O povo de Israel precisava ser liberto. Daniel está sentindo na pele que viver na casa dos medos e persas, viver na casa da Babilônia, mais cedo ou mais tarde, a Babilônia, os medos e persas nos perseguem. Porque lá não é a nossa terra, como aqui não é o nosso lugar. Vivemos aqui, participamos das coisas daqui, mas temos uma cidadania diferente. E os nossos olhos precisam estar voltados não para uma Jerusalém física. Nós não temos uma terra Jerusalém, mas a Bíblia diz em Hebreus que nós temos uma terra, uma pátria celestial, uma Jerusalém celestial. E a nossa oração precisa sempre ser voltada para aquele dia que Deus irá nos libertar e nos levará para a nossa verdadeira terra, que é fazer novos céus e nova terra. É por isso que Daniel está orando. É por isso que Daniel não pode orar privativamente. Ele ora por causa do testemunho da fé, e ele ora como intercessor do povo de Deus. Ele diz: não importa os medos e persas, eu sei que de Deus virá libertação. Mesmo que eu morra, mesmo que eu seja lançado na cova dos leões, Deus vai tirar o povo, porque Deus prometeu, está chegando a hora, e eu estou intercedendo por isso. Naturalmente que Daniel ora também por si. Daniel está sob prova e sob testes. Daniel não pode vencer sozinho. Mas Daniel orou, as pessoas viram.
já era de se esperar que os inimigos estivessem lá, prontos, se fosse nos dias de hoje, pronto para bater uma foto e postar nas redes sociais. Eles viram, olharam, como já era de se esperar, e corre para falar com o rei. E a denúncia agora nem chega saudando, dizendo, ó, grande rei, não, já chega dizendo, você fez essa lei, e o exilado fez isso. Não gosta de você, rei. E olha que inversão. Olha lá de novo o versículo de número 12. Versículo 13, melhor dizendo. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. É o contrário. Daniel é um homem íntegro que o rei confiava, e eles é que não eram tão confiáveis. Mas eles inverteram a história. E o Daniel íntegro se torna alguém não confiável. Alguém que desfazia do rei. E o rei sabe que isso não é verdade. O rei não atentou para essas coisas. E o rei tristemente diz que precisa então cumprir a lei. Não tem o que fazer. Eles jogam na cara do rei. Foi feito com a lei dos medos e persas. Primeira lição que nós vimos sobre a cova dos leões. Primeira lição, intrigas e políticas. Intrigas políticas, melhor dizendo. Muitas vezes traz perseguição ao povo do Senhor. Segunda lição, a fidelidade a Deus, mais do que a própria vida. Terceira e última lição, a libertação que só Deus pode trazer. A partir de agora, nós vamos olhar para a libertação. E a primeira coisa que eu quero olhar com você nessa parte da libertação, é que a libertação não veio das forças políticas. Quando você vê essa história, talvez você dissesse assim, mas quando o rei souber quem é a pessoa, souber que é Daniel, está tudo resolvido. O rei não vai deixar fazer isso com Daniel. E o rei vai até tentar. Olha que o rei vai demonstrar a tentativa para isso. Olha lá o versículo de número 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo a livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei tenta dar um jeito. O rei diz, vamos dar um jeito de libertar esse Daniel. E ele tenta, articula daí, articula daqui. Mas será que a libertação vem de onde nós achávamos que viria? Quando você lê o primeiro versículo desse texto, você vai dizer, Dario nunca vai lançar Daniel na cova dos leões. Muitas vezes a gente tem assim, essa falsa ilusão de que a libertação virá através das forças terrenas. Paulo diz para nós que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. As armas da igreja não são armas terrestres, as armas da igreja são armas espirituais. É de lá que vem a redenção. E aqui o rei se vê impotente diante do próprio império que ele criou. Ele tenta de todo jeito. Para aquele que aceitou ser adorado, percebe que ele, na verdade, não consegue nem libertar um homem como Daniel. Quanto mais se alguém que pudesse receber orações, súplicas, anseio da população, não! Olha lá comigo o versículo de número 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Essa é uma declaração de alguém que percebeu a incapacidade dele de fazer qualquer coisa. Mas preste atenção num aspecto importante aqui. O rei olha em Daniel e vê que Daniel é alguém que continuamente servia a Deus. Provavelmente as histórias sobre Daniel e sobre os amigos de Daniel tinham chegado ao ouvido de Dario. De que certa feita Nabucodonosor lançou os amigos de Daniel numa fornalha e eles foram libertos. Talvez o rei dissesse, isso é lenda dos babilônicos. Mas agora o rei começa a dizer, sabe,
Quem sabe esse Deus seu, Daniel, possa fazer alguma coisa, porque eu não posso mais. Eu estou com as mãos e os pés amarrados pela própria estrutura administrativa, pelo próprio Estado está devorando aquele que o rei tanto amava. Mas de onde virá a libertação? O rei percebeu que ele não é capaz. O rei pensa que talvez Deus possa fazer alguma coisa, mas significa que o rei tem uma grande fé? Não, não é isso. Isso você vê claramente como que o rei passa a noite. Olha lá o versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com as dos seus grandes, para que nela nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ele vive um misto aqui. Será? O que vai acontecer? Não, é impossível. Aqueles leões já devorou tantos inimigos do império. Ou será que esse Deus de Daniel é capaz? Pela manhã, versículo 19, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Se não houvesse nada de esperança, ele nem iria. Mas se houvesse convicção, ele iria sorridente, feliz e tranquilo. Ele teria dormido, como o salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono. Não, esse cara está angustiado, ele não sabe. E quando ele chega, versículo 20 diz, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. É muito interessante, porque ele chamou. Você não vai chamar alguém que você acredita que esteja morto. Mas ele não chama com voz alegre, ele chama com voz triste, baixa, sem grande expectativa. E o surpreendente acontece. A libertação veio para Daniel, de onde qualquer um que conhecesse a história bíblica saberia de onde poderia vir, de Deus. Mas de onde qualquer um da cultura medo e persa não saberia, não confiaria, não acreditaria que poderia vir. Percebe como que os inimigos de Daniel cercou de todos os jeitos, amarrou pela lei dos medos e persas que nem o rei pode mudar. Mas não amarrou aquilo que só Deus pode fazer. E a libertação veio para Daniel. E Daniel declara de onde veio. Olha lá o versículo de número 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, não é o Deus dos caldeus, não é o Deus de Dario, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me devorassem, não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, rei, não cometi delito algum. Perceba que a libertação veio através do anjo do Senhor. O anjo do Senhor, muitas vezes no Antigo Testamento, é uma expressão usada para a segunda pessoa da Trindade. Nós não sabemos dizer se esse anjo aqui foi este anjo do Senhor, que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas talvez tenha sido. Talvez tenha sido o Cristo pré-encarnado. O Jesus antes da encarnação, ainda chamado de Filho, que entrou naquela cova para redimir a vida de Daniel, para fechar a boca daqueles que poderiam devorá-lo. O enviado de Deus salva Daniel da morte. Perceba um detalhe aqui. Olha a expressão que Daniel diz. Olha lá de novo o versículo 23. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Para que não me fizesse dano. Essa expressão dano é importante. Porque olha o capítulo 6, olha o versículo de número 2. Por que é que Dario criou essa estrutura administrativa? E sobre eles, 3 presidentes, sobre os 120 sátrapas, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta. Vamos ler agora? Ora, para que o rei não sofresse dano. Tentativa de não sofrer dano é uma busca humana. O ser humano faz de tudo para não sofrer dano. E Dario deu o seu jeito, armou um esquadrão
administrativamente. Criou uma estrutura de Estado para que ele não sofresse nenhum dano. Você viu o que aconteceu? Dario sofreu todos os danos possíveis. Dario se entristeceu, Dario se sentiu impotente, Dario ficou amargurado, Dario passou a noite sem dormir, Dario condenou um inocente, porque a sua estrutura, que deveria não causar dano a ele, evitar que danos acontecessem com ele, foi a verdadeira estrutura que causou dano a ele. Quem, de fato, foi livre para que nenhum dano acontecesse, foi não quem confiou no rei ou no poder político, foi quem confiou em Deus. O anjo do Senhor é que não permitiu que dano nenhum acontecesse. E eu preciso perguntar, em uma sociedade que nós vivemos, onde qualquer um de nós estamos sujeitos a sofrer inúmeros danos, danos financeiros, danos na saúde, danos em tantas áreas da vida, danos na nossa liberdade. Quem você acha que vai ser capaz de libertar, de preservar você de sofrer algum dano? Onde está a sua confiança? Onde está depositada? É na estrutura? É na ciência? É nos governantes? Ou é em Deus? Onde está de fato a confiança? E Jesus vai dizer algo forte. Jesus vai dizer assim: temei não aqueles que podem matar o corpo, que podem fazer dano ao corpo, mas temei aquele que pode fazer dano ou causar dano, tanto no corpo quanto na alma, ao fazer perecer no inferno. O que Deus está dizendo é: tema a mim mais do que qualquer outra coisa. A história de Daniel vem para nos ensinar, irmãos, que de fato quem pode nos livrar do verdadeiro dano que nós podemos sofrer é só o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo. Eu não estou dizendo de danos físicos. Mesmo aqueles que creem em Jesus Cristo podem sofrer danos físicos, podem ser contaminados por um vírus, podem morrer, como muitos têm morrido, pode passar por tudo isso. Paulo vai dizer que em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. O dano que com certeza o anjo do Senhor livrará você, é o dano da perdição eterna. É o dano de ser lançado, não em uma cova de leões, mas ser tentado e levado à queda pelo leão que ruge ao derredor, procurando alguém que possa devorar. Que você possa entender que a sua vida corre um sério risco de sofrer dano. Por isso, pare de confiar em tantos lugares que você colocou a sua confiança. Se tem uma coisa que essa pandemia revela, é a incapacidade humana de preservar uns aos outros. Há tentativas, há métodos e não há nada de errado. Nós oramos por essas coisas, nós oramos por vacinas, nós oramos por remédios. E quando Deus dá isso, nós devemos tomar vacina, tomar remédio. Mas eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas que em 2021, 2020 e 2021, quando a sociedade achava que tinha chegado no ápice da sabedoria, achava que poderia deixar Deus de lado, um simples vírus, que segundo os estudiosos nem tem uma taxa de letalidade tão alta, é capaz de causar danos na saúde, na economia, no emocional. E quem é capaz de impedir? Me fala um governante, me fala um sistema de governo. Somente o anjo do Senhor pode de fato libertar. Mas eu gostaria de também fazer uma segunda aplicação à sua vida. A primeira é essa: onde está a sua confiança? Dario achou que tinha construído uma estrutura que o preservaria de dano, e a estrutura causou dano a ele. Mas a segunda questão que eu gostaria que você entendesse aqui, é que Daniel fala muito pouco nessa história. Já reparou isso? Você não encontra Daniel dialogando, discutindo, defendendo a sua causa, quando a gente achava que deveria estar fazendo. Eu não estou dizendo que talvez ele não tenha feito, ele pode até ter feito. Eu estou dizendo que ao registrar a história, o objetivo para que nós, leitores, pudéssemos ler, é que às vezes nós precisamos falar para quem de fato deve ouvir
as angústias do nosso coração. A primeira vez que Daniel fala nessa história, ele fala a Deus, orando. O texto diz que ele estava falando a Deus. E agora sim ele fala ao rei sobre o que Deus fez na vida dele. Daniel está preocupado que a glória de Deus seja espalhada naquela história. E é isso que vai acontecer. Talvez você possa pensar, pastor, eu acho que isso aqui é porque os leões estavam um dia sem fome, né? Mas não, a história vem para nos mostrar. Olha lá o finalzinho dessa história. Então o rei, versículo 23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmagalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto. O povo gosta de decreto, né? Decreto para lá, decreto para cá. E o rei está tentando de novo fazer um decreto. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse decreto tem algumas coisas lindas. Nesse decreto você tem um rei reconhecendo que existe um Deus que age na história. Um Deus que você não pode domesticá-lo. Um Deus que você não pode colocar dentro de um lugar e dizer, age só aqui. Um Deus que você pode dizer o que ele deve fazer. Não. E diz, esse Deus faz milagre, esse Deus fez isso, e esse Deus libertou esse cara. Mas esse decreto ainda tem uma falha. Ele acha que vai conseguir fazer com o poder dele que as pessoas tremam ao Deus de Daniel. É bem intencionado. É um decreto bem intencionado, que de certa forma exalta o nome de Deus. Mas é um decreto que ainda acredita que o poder estatal é capaz de fazer as coisas. Irmãos, uma conversão não vem porque um rei decretou. Não vem porque um Estado se tornou uma religião ou outra. Está aí a história cristã que nos mostra isso. Só é possível alguém tremer diante de Deus se Deus agir no coração daquela pessoa. Se o anjo do Senhor libertar aquela pessoa da sua própria incredulidade. Com isso eu não estou dizendo que o decreto em si esteja errado. É bom que as leis reflitam e revelem Deus. É bom que, por exemplo, que a nossa Constituição comece dizendo que sobre as bênçãos de Deus. É bom que reconheça isso. Mas saiba que nenhum governo humano gera a redenção. Dario ainda precisa aprender isso. Versículo de número 28 vai dizer: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Para aqueles que conhecem a história, essa expressão que ele prosperou no reinado de Ciro é muito importante. Ciro será aquele que vai libertar Israel. Jeremias já tinha anunciado, Isaías já tinha anunciado. Daniel já tinha chegado a essa conclusão que 70 anos alguém iria se levantar de nome Ciro, iria trazer libertação. Mas para que Daniel não acreditasse que fosse Ciro um governante, que fosse um político, que fosse um império, Deus ensinou essa história para Daniel. Que o império é incapaz de salvar um indivíduo, que era Daniel, quanto mais salvar a nação. É Deus quem levantaria Ciro para ser o libertador. É Deus que chamou Ciro de meu servo. Porque Deus também diz que o coração do rei está nas mãos de Deus, e Deus o inclina como Ele quer. O fato de nós dizermos que nós não cremos que redenção vem através de política, através da cultura, não é que nós não cremos que Deus não possa usar estas coisas. Deus pode usar estas coisas para trazer o bem para a sociedade, o bem para a igreja, e de tempos em tempos Ele faz. Como Ele vai fazer em levantar Ciro. Mas antes,
a história está para nos ensinar. É o anjo do Senhor quem faz. É Deus quem faz. O método, ele usa qual ele quiser. Ele usa vacina, ele usa ciência, ele usa qualquer outro método para nos libertar. Mas é Ele quem faz. Mas eu quero terminar levando você a pensar comigo. E Cristo nessa história? Será que a gente pode encontrar algumas coisas de Cristo aqui? Eu entendo que sim. A primeira delas é essa ideia do anjo do Senhor aqui presente. Ele nos lembra de um enviado do Senhor que um dia iria libertar de fato. Mas a história de Daniel e a história de Jesus têm muitas semelhanças. Ambos foram condenados por uma lei, por não quebrar a verdadeira lei. É uma lei aqui que Daniel está quebrando, mas não é a verdadeira lei, não é a lei do Senhor. Cristo foi acusado pelas leis dos homens, condenado em um julgamento de homens. Mas ele nunca quebrou a lei do verdadeiro Rei do universo, que é Deus. Mas há diferenças, sem sombra de dúvida há diferenças. Daniel foi livrado da morte, Jesus não. Daniel foi livrado da cova dos leões, Jesus não foi livrado. Aliás, Jesus que é chamado de um dos leões, o leão da tribo de Judá. Foi, de certa forma, esmagado, o leão da tribo de Judá, para que eu e você pudéssemos ser livres do rugido de Satanás, que é chamado de leão por Pedro. O rugido das acusações que o diabo faz contra nós. Porque o leão da tribo de Judá se sacrificou, entregou a vida dele. Mas essa história de Daniel e Jesus tem mais um paralelo interessante. Uma pedra foi colocada e selada para que ninguém pudesse mudar a história de Daniel. Era só Daniel e os leões. Quando Cristo morreu, também foi colocada uma pedra. E de certa forma também selada. Porque colocou soldados para que impedisse qualquer um de tentar livrar o corpo de Cristo de lá. Assim como a pedra estava selada onde Daniel estava, tinha uma pedra selada pelos soldados onde Cristo estava. Mas o poder de Deus que libertou Daniel, 3 dias depois libertou Cristo do cativeiro da morte, dando ao corpo de Cristo a ressurreição. Uma pedra selada por qualquer entidade de Estado não é capaz de impedir o agir de Deus. Mas há um outro paralelo dessa história. Não apenas de Cristo como aquele que entra em uma pedra, em uma rocha, em uma sepultura, em um lugar de morte, para que nós não estejamos naquele lugar de morte. Mas há um outro paralelo, o paralelo de Jesus como aquele que intercede por nós. Não é lindo você ver Daniel disposto a orar, de portas abertas, voltadas para Jerusalém por causa do povo de Deus? Cristo Jesus é também aquele que substitui as nossas vidas na intercessão que Ele faz. Cristo, antes de ser lançado na sua cova, Cristo esteve diante de Deus intercedendo em João 17, por mim e por você. E a intercessão de Cristo levava Cristo à morte. Cristo diz, eu consumei a obra que tu me destes. Essa obra incluía a morte. Cristo sabia que interceder, como Ele intercedeu por nós, era colocar Cristo diante da morte. Assim como Daniel intercede pelo povo, Jesus intercedeu por nós. A diferença é que a oração de Daniel é a oração apenas de um homem. A oração de Jesus é a oração do Deus homem. E Ele não só intercedeu naquele jardim, Ele não só intercedeu naquele momento há 2000 anos atrás, Ele intercede hoje por mim e por você. Ele é chamado do nosso sumo sacerdote, que está diante de Deus intercedendo para que nós, enquanto estivermos na nossa Babilônia, na nossa terra dos medos e persas, nós não sejamos tomados
pelo mundanismo dentro do nosso coração. Ele intercede pela nossa santificação. E é porque a oração de Jesus é ouvida pelo Pai. Você pode saber que virá libertação para você no último dia. No último dia, o anjo do Senhor volta, que é Cristo, para fazer nova todas as coisas. Por que isso? Porque Ele mesmo intercedeu por você. É bom você ouvir assim, está passando por dificuldade, irmão? Está passando por aflição? Saiba que eu estou orando por você. É bom isso. Mas deixa eu dar uma notícia melhor para você. Você está doente, está passando por qualquer outra coisa, está passando por sofrimento. Tem pessoas orando por você, mas tem alguém muito mais importante intercedendo por você. E essa intercessão dele nunca falha. E essa intercessão dele é a melhor. É a intercessão de Jesus Cristo por nós. Que você descanse o seu coração naquele que intercede em nosso favor. Nesta noite nós vimos a cova dos leões. Nós vimos 3 lições desta cova dos leões. Primeiro nós vimos intrigas políticas e as perseguições contra o servo do Senhor. Segundo, nós vimos a fidelidade a Deus mais do que a própria vida. Terceira e última lição, nós vimos a libertação que só Deus pode trazer. Que eu e você possamos nos achegar diante desse Deus. Vamos orar a Ele? Deus, nós chegamos diante do Senhor, não nos nossos méritos, mas ciente que tem alguém que está intercedendo por nós. O nosso supremo sacerdote, o nosso advogado, que intercede constantemente, pedindo que o Senhor continue a nos guardar e nos preservar, mesmo no meio de tantas covas de leões. Obrigado, Deus, porque a tua intercessão visa, acima de tudo, nos libertar e nos livrar do rugido de Satanás. Ele é o leão que ruge ao nosso derredor, procurando alguém que possa devorar. Mas obrigado porque o teu Filho, Cristo Jesus, intercede para que nós não sejamos devorados. Obrigado porque Cristo Jesus, de certa forma, foi devorado numa cruz do Calvário, para que nós não fôssemos devorados. Obrigado porque Cristo Jesus esteve morto, mas não continuou morto. Saiu de uma cova para que pudesse estar sentado num trono e governando sobre nós. Deus, nos dê graça de saber de onde vem sempre a libertação do teu povo. Que os nossos olhos sejam sempre postos no Senhor. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.